Bom dia. Vamos dar início ao nosso segundo dia do nosso seminário. Nós vamos ter pela manhã 2 apresentações de mestres pelo programa, da turma de 2003, ambos. Um é a Rita de Cássia de Matos, que é museóloga, presidente do COFEM, com a dissertação Coleções Públicas de Arte, Formação e Desenvolvimento de um Patrimônio, Coleção Banerjee. E o outro é o Júlio César Nero Dantas, também museólogo, trabalha no IFAM, no IBRAM, exatamente, no IBRAM de Paraty, né? E a sua dissertação foi a patrimonialização e suas novas perspectivas, a utilização do acervo do Museu de Arte Sacra de Paraty pela comunidade durante as festas e procissões. Vocês têm mais ou menos 30 minutos, né? Acho que falam os dois, depois fazemos os debates. Vamos para o almoço e à tarde nós vamos ter 5 doutorandos, 2 da turma de 2014 e 3 da turma de 2015, que vão apresentar suas pesquisas tese. Por favor, Rita, a palavra é sua. Bom dia. Estamos prontos? Eu tenho que ter cuidado com a voz, para não ficar alta demais. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao programa pelo convite de vir apresentar meu trabalho aqui, né, para vocês, que foi um tema que me deu muito trabalho, no bom sentido, né, um bom trabalho, e muito prazer em pesquisá-lo, né, em trabalhar esse tema. Eu já tinha feito... o Marcos já apresentou, né? Meu nome é Rita de Cássia de Matos, eu sou museóloga, sou formada pela Unirio em 1979 e a maior parte do tempo do meu percurso profissional eu trabalhei na área de educação e depois na área de conservação. Durante 18 anos eu trabalhei no Arquivo Geral da cidade e na área de conservação, de preservação do acervo. E depois, em 2006, eu iniciei uma nova trilha na minha vida profissional, uma nova alfabetização, quando eu fui trabalhar com a documentação de museus, que foi então quando eu conheci a coleção Banerjee. Eu então trabalhava na Secretaria de Cultura, na Superintendência de Museus, e fiz um curso de extensão que tinha como tema final desse curso a apresentação de um trabalho, e eu escolhi então trabalhar a coleção Banerjee. Essa coleção ela faz parte, a Secretaria Estadual de Cultura, através do Museu de Artes e História do Estado do Rio, MAERJ, ou Museu Vingá, nós usamos sempre esses dois nomes, eles são eles são depositário, o museu é depositário fiel da coleção desde 1998. Então, essa coleção ela não faz parte do acervo do Museu de Artes e Tradições do Museu Vingá. O Museu Vingá é um depositário fiel, porque ela vem do governo do Estado. Eu vou falar da trajetória dela. Então, ela é uma coleção que nós não tínhamos muito conhecimento sobre ela, a não ser o que veio na documentação quando o museu, o MAERJ, vou me referir sempre agora ao MAERJ, tá? O MAERJ recebeu então essa incumbência de ser o depositário fiel da coleção. E, para isso, o Estado construiu uma reserva técnica específica para receber essa coleção. E, quando ela chegou ao museu, foi construído, dentro de um sistema de informação que nós já tínhamos,
foi construído um sistema à parte para fazer a documentação dessa coleção. Então, nós não tínhamos muitas informações a não ser aquelas que chegaram com as obras, né? Uma das dúvidas, uma das perguntas que se fazia era: como que essa coleção foi criada? A memória oral dela dizia que ela tinha sido criada durante o governo do Carlos Lacerda para as comemorações do 4º centenário. Isso era realmente a fala assim, mais comum, né? Mas nós não tínhamos nenhuma informação sobre essa origem. Então foi isso que me motivou a fazer o estudo dessa coleção, né? Então, o objetivo maior, né, foi aprofundar o conhecimento sobre essa coleção. E a trajetória dela eu vou falando ao longo da minha apresentação. Então, eu defendi essa dissertação no dia 9 de dezembro e o meu orientador foi o professor Márcio Ferreira Rangel, né, de quem eu tenho muito orgulho de não só ser colega, mas tê-lo como meu orientador, né. Bom, eu escolhi na coleção algumas obras para ilustrar esse trabalho. Essa é uma obra, eu escolhi os painéis. A coleção tem 5 painéis. Então, essa é uma obra que é do Di Cavalcanti e que ela foi encomendada ao Di Cavalcanti para ser exposta na agência Paquetá. A agência Paquetá do BEG, Banco do Estado da Guanabara, eu vou falar desse, senão vai mudar ao longo da trajetória. O BEG foi a agência Paquetá foi a segunda agência criada no Estado da Guanabara como uma agência, né, do BEG. Bom, o Carlos Lacerda encomendou pessoalmente ao Di Cavalcanti uma obra para ser exposta na agência Paquetá. E o presidente do banco, na época, que era o Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, como ficou mais conhecido, ele acompanhou o Di Cavalcanti numa visita à ilha para ele tomar conhecimento, né, ver que aspectos ele iria explorar nessa obra. Quem me relatou isso foi uma senhora, Dona Célia, que foi gerente dessa agência durante muitos anos. A Dona Célia foi a primeira mulher a ocupar um cargo de gerência no BEG. E ela conta que essa obra ficou exposta durante muitos anos na agência, e depois que ela saiu de lá, ela foi para o gabinete da presidência do Banerje, já em outra época da história do banco, né? Bom, então a dissertação foi estruturada em 4 capítulos. O primeiro, eu trabalhei o referencial teórico, né, as questões teóricas da museologia, patrimônio, né? São as linhas do nosso trabalho. Então, eu fiz uma... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu trabalhei, então, os conceitos que todos nós trabalhamos, né, de museologia, patrimônio, e trabalhei mais 3 conceitos que me foram sugeridos durante a qualificação do projeto, que foi identidade, memória e comemoração. Tá? Bom, essas questões todas, elas acabam se encontrando, né, esses 5 conceitos, eles acabam se encontrando no momento em que a cidade perde a sua qualidade de capital política do país e se transforma num novo estado. E então, acontece a eleição para governador, né, e o Carlos Lacerda, então, ganha essa eleição trabalhando intensamente a questão da memória, de recolocar a cidade naquela qualidade de capital cultural do país, né? Ela deixava de ser a capital política e ele trabalhou intensamente essa relação da capital cultural do país. Bom, eu vou falar algumas vezes do Carlos Lacerda, e aí é uma questão muito difícil, porque a gente tem que ter um cuidado para não cair naquela de ou ama ou odeia, né?
Então, mas é importante falar dele porque ele, como a gente vai ver ao longo do tema, ele tem uma ligação grande com a coleção. Ele trabalhou então com algumas diretrizes, ele usou sua biografia pessoal para convencer o eleitorado de que ele era o melhor candidato. Ele, na verdade, tinha um grande conhecimento sobre os problemas da cidade e ele traz essas questões para a sua campanha. Trabalhou intensamente o passado glorioso do Rio, relacionando com o futuro do estado da Guanabara, que, como eu disse, continuaria a ser a capital cultural do país. O capítulo 2, eu fiz um estudo assim, um histórico, né, uma síntese da formação das coleções. Usei alguns textos, mas trabalhei muito em cima do texto do Pomian. Né? Depois, o terceiro capítulo é o fim do Distrito Federal, que será do Rio, que eu vou voltar depois, e o Beg também vai colecionar. E as considerações finais. Né? Essa aqui é outra obra, se vocês quiserem conhecê-la ao vivo, em agosto, me parece que em agosto, o CCBB vai apresentar uma retrospectiva do Cícero Dias. E essa obra essa exposição está correndo a várias unidades do CCBB. Se não me engano, está em Brasília agora, ou São Paulo, não sei. E essa obra só vai ser apresentada aqui no Rio por causa do tamanho dela, né? Aqui é um painel, aqui é outro, ali outro e lá no último outro. Essa é a única obra. Não precisa repetir. Não. Essa é a única obra que tem uma referência clássica direta ao quarto centenário da cidade. O Cícero Dias colocou aqui no cantinho, é que ela é muito pequenininha e acaba não dando para... Ele colocou aqui nesse cantinho o símbolo do quarto centenário da cidade. É a única obra que tem essa ligação tão direta, né, com aquela data, né? Posso continuar com isso? Bom, Eu acho que o outro aplica mais. Bom, aqui eu já falei, né? Esse aqui é um outro painel do Di Cavalcanti também, que foi... Acho que esse som aqui é melhor. Que foi encomendado também a ele. Ele custou para entregar esse painel. E ele chama-se Brasil em 4 fases. Né? Então ele trata aqui, ele representa o período colonial, né? Aqui a referência à cidade, né? O indígena, e ele trata muito mais nessa obra, que era a grande característica dele, as relações sociais, né? Ele apresenta a questão social o tempo todo na obra dele. Então, esse período aqui é o período do Império, né? Ali, o final do século, quer dizer, a leitura que se faz, né? O final do século XIX, você já tem ali, ele retrata a abolição da escravatura, né? A presença da sociedade, né? Você vê o negro praticamente não está representado aí, só num personagem aqui, mas ele faz essa alusão à questão do negro. E no último painel já é a história já na época da comemoração dos 400 anos da cidade, né? Alguns críticos dizem que ele aqui denuncia a Revolução. Mas isso não é assim uma coisa muito falada, né? Mas algumas pessoas fazem esse comentário. Bom, no segundo capítulo, então, eu trabalhei essas questões, né? Histórias da prática de colecionar, que eu faço um histórico, depois um olhar sobre a coleção. Eu destaco algumas questões do Pomian nesse texto, né? Também o objeto da coleção, os signos. E depois eu escolhi falar sobre alguns colecionadores brasileiros e as suas coleções, para ver como é que esses colecionadores
estruturaram as suas coleções, né? E depois o destino final das coleções, que é uma questão também muito interessante, que agora há pouco até nós estávamos de um modo indireto falando sobre isso. Bom, o capítulo 3, eu vou deixar mais para o final, no capítulo 4, que é o capítulo que tem assim, uma quantidade de informações realmente bem mais interessantes. No capítulo 3, eu trabalhei a questão do fim do Distrito Federal. O que será do Rio? Em que eu tratei de todas as questões do ambiente político-social do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que deixava de ser a capital para ser um Estado e conquistar um espaço na federação, né? Bom, então eu trabalhei essa questão da capitalidade, né, do conceito de capitalidade, do histórico do conceito de capitalidade. Foi um estudo até bastante interessante. Descrevo bastante, assim, bem com um pouco de detalhes a campanha do governador para a eleição, né, para governador. Ele dizia que o Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, era o novo Rio, enquanto Juscelino Kubitschek tratava Brasília como a Bela Cap. Então, as duas capitais, como elas se diferenciavam. E aí, eu escolhi falar um pouco sobre o Carlos Lacerda, o homem, porque eu percebi o seguinte: é uma figura controversa, uma figura que ainda precisa ser muito estudada, que não foi o meu objetivo, mas o meu pensamento foi o seguinte, quando eu pensei em trabalhar um pouco essa questão. Numa época em que não se tinha nenhuma questão, que a política cultural ela não fazia parte da agenda da política brasileira, né? Como é que uma pessoa vem e traz todo um conteúdo ricamente educacional e cultural para o governo do Estado, né? O Estado da Guanabara se destacou muito nessa questão. E eu queria ver, então, de onde que vinha isso. Então, fiz uma leitura assim, bastante acentuada em livros que ele escreveu, para ver o pensamento dele, na biografia dele, e em outras pessoas, né, outros autores que escreveram sobre ele. Eu pude constatar, num determinado momento da leitura que fiz, que houve realmente uma influência familiar muito grande na formação do Carlos Lacerda. E essa influência veio do seu avô, nem tanto do seu pai, porque é bastante conhecido o afastamento que eles tiveram, né, durante um tempo. Eu vou ler assim, um pedacinho de uma reflexão que ele faz, para vocês entenderem de onde vem toda essa importância, né, essa preocupação com o lado cultural. Eu entrevistei o filho dele, Sebastião Lacerda, também consegui entrevistá-lo, e ele disse o seguinte: todos da família tinham uma preocupação muito grande com a oratória. Na biblioteca deles, do avô, do pai e dele, havia muitos livros sobre oratória, com anotações de como trabalhar a questão, tanto o pai dele quanto o Carlos Lacerda foram grandes oradores, é uma marca característica dele, né? Então, ele dizia, vou ler um pedacinho só, ele diz assim, no momento em que ele está lembrando as memórias de menino, né? Montaram uma espécie de museu absurdo, caótico. Ali era só a Sala das Maravilhas, era o quarto do avô, onde ninguém entrava, só o Carlos Lacerda, que era o neto preferido desse avô. O outro irmão dele era o neto preferido do lado dos avós maternos, ele era do lado paterno. Tal era a multiplicidade de bibelôs. Naquela casa havia um começo de várias coleções, mas das que inventara, inclusive uma de selos, parece que ele só completou uma, fui eu. Ele colecionou-me, surpreendi-o várias vezes a olhar para mim com uma enorme curiosidade. Não era menos a minha por ele.
Eu chamo assim essa indagação, essa pergunta sem resposta possível, né? O que será, o que vai ser, aonde irá, que rumo teve, pensava eu, que rumo terá, pensaria ele. Em suma, conforme o caso, solicitude e preocupação. Numa palavra, identificação. Então, ele traz a lembrança do avô dele o tempo todo, mesmo quando ele já veio a ser um político famoso. Quando o avô dele morreu, ele tinha 11 anos. E o avô dele morreu relativamente cedo, tinha 60 e poucos anos. Ele tinha sido ministro do Tribunal do STF, né, da época do Império. Bom, então eu procurei trabalhar essa questão e levantar que aspectos do Carlos, como ele era conhecido, aquele Carlos que transitava entre os seus amigos, muitos amigos ligados à arte, principalmente à arte moderna. Ele teve uma trajetória importantíssima como jornalista, né? E depois, então, eu trabalhei a questão da política cultural no governo Lacerda, que, das informações que eu li, do que eu pesquisei, aliás, nós não encontramos nada que pudesse definir uma política escrita, oficial, né, que fizesse parte do programa dele. A única área que estava definida nos 10 itens que ele elencou para o trabalho dele, o último ano do governo dele seria no ano do 4º centenário da cidade. Então ele colocou as comemorações do 4º centenário dentre esses 10 itens do programa dele e alguma referência a teatros, mas a museologia não tinha nada. Relativo à museologia não tinha nada, embora ele fosse uma pessoa com uma preocupação muito grande de conhecer museus. Isso ele fazia parte do roteiro das viagens dele, sempre ir aos museus. Então ele tinha um conhecimento grande como público, né, como visitante. Bom, eu então consegui... deixa eu só terminar aqui. Ele teve então... nesse trabalho que ele criou, nessa política cultural, ele criou o Museu da Imagem do Som, que veio a ser uma nova categoria de museus, mas vocês vão ver, eu vou falar mais à frente, como é que esse museu foi sendo criado. A Superintendência do 4º Centenário, né, em que ele trabalhou basicamente a questão da memória da cidade e uma tentativa de recuperar a herança portuguesa na cidade. Ele é muito enfático nessa preocupação. Ele considera que cabe a ele a missão de resgatar essa herança portuguesa na cidade. Ele trabalha bastante isso. A proteção ao patrimônio histórico. O estado da Guanabara foi o primeiro estado a ter um programa definido dentro da estrutura governamental para a proteção do patrimônio cultural. Foi logo depois que ele... Foi em 1963 que ele criou esse departamento. Depois, o fim da Guanabara, né? Esse sonho que durou muito pouco tempo, durou 14 anos só, né? E o Beg, que foi o mecenas da jovem Guanabara, tá? Essa questão do final da Guanabara, eu vou voltar a falar dela ao longo do tempo. Essa obra aqui é uma obra lindíssima, ela é em 12 partes. Fora aquele painel do Cavalcante, que apresenta aquele indígena na frente, no primeiro painel. Essa obra é a única obra que trata do indígena na história da cidade. A leitura que eu faço dela, que eles estão do lado de fora da cidade, né? Como observadores, como... né, eles se apresentam, né, como guerreiros, né, como observadores. Ela é uma obra lindíssima. Ela tem... A medida total dela
é de 3,75 metros por 495 centímetros. Ela ficava exposta na agência da Rua da Quitanda, na agência do BEG da Rua da Quitanda. Esses grandes painéis foram comprados, foram encomendados para serem expostos nas agências. Era uma ideia dele de que o público deveria se acostumar a apreciar as obras. Então, as obras mais importantes estavam nas agências e ficaram nas agências depois do final da experiência, né, dele como governador. Algumas foram retiradas, mas esta, por exemplo, ficou durante muitos anos na agência da Rua da Quitanda. Bom, esse é o capítulo 4, que é então o capítulo que eu concentro todo o estudo da coleção. Então eu trato da formação da coleção, né, faço um estudo da coleção. Ao longo do meu trabalho eu fui percebendo que a coleção tinha umas questões assim que eu chamei de os sustos e os descaminhos da coleção. E a pergunta, né, essa coleção é importante? Bom, a coleção foi formada no ano de 1965. Ela tem 875 itens, são 5 painéis polípticos, né, com esses painéis. Esse último que eu mostrei a vocês tem 12 partes. Metade da coleção, cerca de 50%, é formada por gravuras, todas do período moderno, esculturas, fundição, tapetes, pinturas, desenhos, esculturas, uma grande quantidade de obras em papel. Nessa tabela que vocês estão vendo aí, nós podemos observar como foi intenso o ano de 1965 na aquisição das obras. Só não houve aquisição em 2 meses, em março, que foi o ano do aniversário da cidade, o mês do aniversário da cidade. Então houve uma série de atividades durante todo o mês, né? O mês de abril, que marca a inauguração da agência central do BEG, foi inaugurada no dia 30 de abril, no dia do aniversário dele, e então é apresentada a coleção, uma exposição de obras que o banco comprou. No mês de fevereiro foi a maior parte da aquisição, porque foram adquiridas as gravuras do Guild, uma coleção do Guild importantíssima, composta por originais de 2 ou 3 obras que o Guild editou. Então, as matrizes, né, nós temos 104 matrizes na coleção, que é um acervo riquíssimo, né? E várias obras dele, estilos e uma quantidade muito grande que dá esse total de 205 obras, né? Então, a coleção de 875 itens, 368 foram comprados no ano de 1965. A formação dessa coleção, ela é muito interessante, porque todas as notícias que nós tivemos, que eu consegui obter, né, sobre a formação da coleção, foi através da pesquisa nos jornais. O Carlos Lacerda, quando ele foi governador, ele criou uma sistemática de se reunir com os seus secretários todas as quartas-feiras de manhã. Isso funcionou durante todo o governo dele, estando ele ou não. Quando ele não estava, assumia o vice-governador. Nestas reuniões, todos os assuntos eram discutidos e o BEG era um ator importantíssimo, porque para todas as atividades o BEG era solicitado, BEG, Banco do Estado da Guanabara. Ele era solicitado a participar de alguma forma. Então, o presidente do banco participava de todas as reuniões. Tudo foi discutido nessas reuniões, mas a coleção não aparece nenhuma vez. Eu consultei na coleção particular dele em Brasília, que é uma coleção fantástica, que ainda precisa ser bastante estudada. São várias pastas, 30 e poucas pastas, só sobre a reunião do secretariado. Então você vê ali todo o desenvolvimento da política que ele implementou no governo do Estado da Guanabara.
Então, as informações sobre a formação da coleção eu fui obtendo na consulta aos jornais. Então, eu trabalhei com o Globo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, a Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, basicamente com esses jornais. Então, varei algumas madrugadas no site da BN, que era o horário melhor, né, para poder consultar tudo isso, e encontrei realmente muitas informações sobre a coleção. Então, nos anos de fevereiro, em 1965, entre fevereiro e março, diversas notícias saíram sobre a coleção de obras que o Begg estava comprando para decorar as agências, mas não havia nenhuma referência à formação. Quer dizer, os jornais diziam a formação da Pinacoteca do Begg, mas lá na reunião do secretariado não tinha nenhuma conversa, não houve nenhuma conversa sobre isso. Bom, a coleção tem dois momentos. Esse de 1965, depois... Faltam 5 minutos só? Ai, meu Deus. Bom, esse de 1965 e depois nos anos 80 com a Galeria Banerjee. É o único momento em que a coleção tem uma existência verdadeiramente museológica. Ela é uma coleção museológica. A partir de 1974, ela passou a ser cuidada por uma museóloga, Ana Maria Jordão, que trabalhou no Belas Artes durante muitos anos e, quando se aposentou, foi convidada a trabalhar, a cuidar da coleção. Por quê? 1974 é a fusão, é a época em que acaba a experiência do Estado da Guanabara e entra o Banerjee, Banco do Estado do Rio de Janeiro. A primeira coisa que o Banerjee fez foi determinar um levantamento total dessa coleção, de todo o acervo, né, do Banerjee, né, e a coleção também. Aí tem-se um embate nesse momento, porque a coleção Banerjee, ela tem algumas reproduções tipográficas de álbuns dos artistas que visitaram o Rio no século XIX, e que ela, nesse período que nós não conhecíamos nada sobre a coleção, essas gravuras são assim, meio que depreciadas, meio que depreciam a coleção por elas estarem registradas como obra de arte. Mas a Ana Maria disse que, embora ela tivesse argumentado que esse material não podia ser inventariado, porque não era obra de arte, a direção do Banerjee determinou que fossem inventariados, porque eles teriam que ser segurados, né? Então, esses desenhos entraram, nós só conseguimos obter essa informação com a conversa com a Ana Maria Jordão, né? Bom, então eu vou passar agora para os sustos da coleção, né? Quando terminou o governo Carlos Lacerda, a coleção entrou no período de ostracismo. Ela foi ignorada. Não se falou mais dela, ela passou a ser requisitada para decorar os ambientes do banco, né? E entre 1965 e 1974 nós não temos nada, nenhum documento que diga o que essa coleção sofreu, né? O que ela passou, qual a trajetória dela. Somente a partir de 1974. Ainda muitas obras estavam nas agências, mas em 1967, aliás, é a única referência desse período, o primeiro susto, né? O presidente do banco separou cerca de 20 obras para serem vendidas com a finalidade de ajudar uma questão que não tinha nada a ver com o banco e nem com a coleção. A imprensa teve um papel importantíssimo, aliás, a imprensa teve um papel importantíssimo em toda a história da coleção. Ela foi, neste momento, a grande argumentação dos órgãos da imprensa é que o banco não poderia vender nenhuma obra porque ela fazia parte do patrimônio do carioca. Então, do patrimônio público, mas nesses momentos de embate da coleção, essa expressão, patrimônio do carioca, sempre é relembrado. Esse é um momento de relegação da coleção com a sua origem, né? Bom, nos anos 80, então, aquele modelo de banco público, aquilo tudo ficou
desvalorizado, né, deixou de existir, e o banco então passa por um momento, a primeira intervenção, em 1988. E a Galeria Banerjee, que tinha tido um papel importantíssimo entre 1980 e 1987, ela é fechada, e a coleção então volta de novo para a reserva técnica. E em 2002, então agora eu vou pontuar pelos anos. Em 2002, ou melhor, em 1997, a coleção, o banco foi então privatizado. Por que que a coleção não foi privatizada? Foi outra pesquisa que eu também só consegui encontrar a resposta nos jornais. Eu li o Jornal do Brasil e o Globo todos os dias durante um ano. E a resposta eu encontrei no dia 5 de dezembro, na página de opinião do Jornal do Brasil, um longo artigo do César Maia questionando o Marcelo Alencar de por que ele estava vendendo aquele patrimônio. Não podia ser vendido, era um patrimônio do Carioca, era um patrimônio da cidade. E foi este artigo que fez com que a sociedade, os artistas, né, a imprensa mesmo, fizessem um movimento, e a coleção virou notícia durante uma semana. E o governo, então, voltou atrás. Embora ele tivesse dito que não era interesse vender, mas a coleção já estava listada para entrar no processo de privatização. É aí, então, que ela passa a ser depósito legal do Museu do Ingá, do Maerge, né? Em 1998, então, foi assinado esse documento com validade para 20 anos, que se encerra o ano que vem. Mas o Berge agora não é mais Banerjee, tá? É Berge, Banco do Estado do Rio de Janeiro. O Berge tinha a intenção de vender a coleção. Então, o INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio, vendo essa movimentação, decide então tombar a coleção como um bem do patrimônio fluminense. Aí mudou a história, porque ele está abrigado num museu, que na época era a única condição possível, né? Porque era uma questão administrativa. Ele então é tombado como um ativo cultural do povo fluminense. A coleção tem então uma mudança de domicílio, né? Ela muda para Niterói, mudou para Niterói em 1998, e ela muda da esfera administrativa. Então ela perde a carga simbólica que ela tinha. Eu considero que essa é a grande questão da coleção, é a perda da sua carga simbólica. Bom, em 2005 o governo encomendou um estudo à PUC, a Fundação Padre Leonel Franca, que fez então uma pesquisa de mercado para fazer uma avaliação a preço de mercado dessa coleção, porque o interesse era vender. Os anos decorrem e em 2008 inicia novamente, né, o processo de venda do Banerjee. Então, em 2008, o governador, através de um decreto estadual, ele decreta a desapropriação da coleção com finalidade pública. Era uma outra questão que havia. Será que a coleção é realmente pública? Então, este decreto é que caracteriza realmente a condição de coleção pública, quando ela é desapropriada. E aí a coleção passa por várias questões. Aqui eu trouxe dois quadros, esse e esse aqui, que foi um estudo que eu fiz, porque uma das preocupações que nós tínhamos lá na superintendência é de que esse estudo de 2005 não teria considerado o valor real de mercado das obras, né? E que com essa apropriação, nós só fomos saber, lá na Superintendência dos Museus, nós só fomos saber que a coleção tinha sido desapropriada na véspera do edital de venda. Quando eu liguei para o Berge para pedir para ver o edital, e aí a pessoa com quem eu falava me disse: mas a coleção foi desapropriada, já estava desapropriada há 2 anos, e eles não nos informaram, né? Então, eram 4 processos, dessa altura assim, nós corremos para fazer cópia daquilo tudo, né? E para poder ter essas informações. Então foi aí que nós fomos conseguindo mais algumas informações também, e essa valorização. Esse cálculo que a Procuradoria-Geral fez para poder determinar o valor da coleção. Nós achávamos que esse valor não tinha sido representativo, mas
ao final do estudo, nós vimos que ele realmente manteve o valor da coleção. Bom, o decreto 42.332 de 2010, que foi editado nas vésperas da privatização, ele diz o seguinte, o Estado muda na última hora a regra. Ele diz o seguinte, eu anotei aqui. Olha, essa também é uma obra fantástica, é uma obra do Guinart, O Martírio de São Sebastião, é a nossa obra mais famosa, e ela foi comprada numa galeria, ela foi adquirida numa galeria. Esse decreto aqui diz o seguinte, olha a parte que está em negrito. Ao Estado será transferida, sem ônus adicional, por desapropriação, a propriedade do imóvel localizado na Avenida Nilo Peçanha, o acervo cultural intitulado Coleção Banco do Estado do Rio de Janeiro, BERJ, contabilizados em 98 mil, que ele junta o prédio com o terreno da Avenida Paulista e a coleção. A coleção foi avaliada em 10.610 milhões. 11.610. Então, por este decreto aqui, quem me ajudou a entender isso, que eu tive que ler a documentação jurídica também, quem me ajudou a entender isso foi o procurador da fundação que cuidava do acervo da superintendência. Então, ele disse o seguinte, por este artigo, o Estado não tinha que pagar ao banco que viesse adquirir a coleção. Então, qual é a situação da coleção hoje? Eu já estou terminando. Ela é uma coleção pública, porque ela está desapropriada, ela está abrigada no MAERJ, no Museu do Ingá, né, que cuida dela fantasticamente bem dentro dos recursos que nós temos, mas ela está no patrimônio do Bradesco. É uma loucura. Ela faz parte ainda do patrimônio do Bradesco. Por quê? Com este decreto, eu não tive acesso a mais informações, porque eu pedi para ver o processo de privatização do BERJ, do BANERJ, é impossível de se chegar a ele. Ele é guardado a 7 chaves. Tantas falcatruas que a gente sabe que aconteceram, né? Então, eu não consegui chegar a ele. Eu consegui chegar a um relatório na Assembleia Legislativa que mostra como que o Banco Central, lá em 1997, na primeira venda, o Banco Central manda recontar a contabilidade, manda refazer a contabilidade e abaixa consideravelmente todos os valores do banco, para ele ficar desvalorizado e ser vendido no processo de privatização. E a coleção então passou a valer, de 2 milhões que ela valia, passou a valer 130 mil reais. Né? Então, foram essas questões, esses percalços, né, que a coleção veio sofrendo e vem passando ainda. Bom, qual é então a grande contradição? Enquanto este processo não terminar, a coleção está no Bradesco, porque ele comprou. Mas esse artigo aqui, ninguém fala sobre ele. Mas por esse artigo você vê que o Estado se desobriga de pagar ao Bradesco o cheque de 10 milhões que a coleção foi avaliada. Tem umas coisas que são assim, que precisam de um estudo maior mesmo, para a gente poder ver como é que essa questão foi tratada. Mas ela foi bastante... tem muita coisa ainda para ser levantada. Bom, então, como conclusão que eu cheguei desse estudo, né, esses embates sofridos pela coleção, nesses embates, o ponto de ligação vem sempre pela questão da memória, da identidade e do patrimônio. Ela foi formada na Guanabara, ela foi adquirida com dinheiro da Guanabara, mas ela está abrigada em outra cidade. Então, como conclusão do meu trabalho, eu faço uma sugestão de se retomar esse caráter simbólico da coleção num museu da cidade do Rio de Janeiro. Eu sugeri o Museu de Arte do Rio de Janeiro, onde fosse criada a Sala BANERJ ou a Sala Guanabara, onde essa exposição pudesse ser exposta frequentemente para que se tenha essa ligação, né? Que se volte a ter essa ligação.
E o último susto que a coleção acaba de sofrer é o estado calamitoso que o Estado se encontra, onde a Secretaria de Estado de Cultura está acabando com a Secretaria de Cultura, com todos os museus. Aí eu vou falar agora pelo COFEM, pelo Corém COFEM. Nós tivemos que mandar um ofício para o secretário de Cultura, lembrando a ele a responsabilidade que ele tem sobre as atitudes que ele está tomando, inclusive de ser responsabilizado por improbidade administrativa, porque ele começou demitindo os museólogos. Os primeiros profissionais que foram demitidos na Superintendência de Museus foi uma museóloga. No lugar dessa museóloga viria uma técnica de qualquer coisa. E nós então conseguimos impedir a nomeação dessa técnica, mas a museóloga não foi readmitida ainda. Hã? Não, Érica, é uma museóloga recentemente formada, está fazendo mestrado em documentação. A coleção é um outro estudo que ela está fazendo em cima da documentação, e uma pessoa assim fantástica, porque ela absorveu a questão do estudo da documentação, é uma profissional competentíssima, mas ela não foi ainda readmitida. Bom, então, a última notícia agora da coleção, por extensão, é que o Estado vai municipalizar, com a Prefeitura de Niterói, o Museu de Arte e História do Estado do Rio de Janeiro, e a coleção está lá. Então, a Fundação Anita Mantuano, que é a FUNARJ, que era a que cuidava das questões jurídicas e econômicas dos museus, também foi desmantelado. Então, você não tem... E, recentemente, a coisa de 2 semanas atrás, nós tivemos notícias de que também o INEPAC foi desmontado. Então, essa é a situação da coleção Banerja, que ela é conhecida, ela ficou com o nome Coleção Banerja, né? E, enfim, é um futuro incerto ainda. Né? É isso. Obrigada. Só por último aqui, esse foi o último painel que o Lacerda também encomendou, é do Emeric Marcier, chama-se Visões do Rio. Você tem toda a história da cidade, desde a fundação, a procissão de São Sebastião, a industrialização, até chegar no Campeonato Carioca de 1965, que foi vencido pelo Botafogo, porque o Emeric era botafoguense. Então ele registrou o campeão do Campeonato Carioca. É isso. Obrigado, Rita. Rapidamente, Júlio, vamos passar já a sua apresentação. Tem que avançado um pouco no tempo. Bom dia a todos. Alguns eu já conheço aqui, né, mas outros eu não tinha visto ainda, então eu acho que cabe até me apresentar. Meu nome é Júlio César Neto Dantas. Eu tenho formação de arquiteto e de museólogo, né? Trabalhei nos anos 80 no IPHAN, consegui acompanhar o resto da presença dos antigos do IPHAN lá, né, como o professor Carlos Drummond, o professor Lúcio Costa, Dona Lígia, enfim, só não conheci mesmo lá o fundador, que foi o Dr. Rodrigo, também antes que já era demais. E, enfim, depois da minha formação toda de arquitetura e trabalhando dentro do IPHAN, em 2009, quando nasce o IBRAM, eu já estava lá, né? Aí já passei pelas mãos do Nascimento, né? Que estava aí ainda há pouco, e a trajetória toda também do surgimento do IBRAM, né? E nas idas da professora Tereza, também a Paraty, na minha formação de museólogo, eu fui aluno da professora Tereza. Ela sempre me recomendava para vir estudar aqui no programa, né? E então eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho, não tinha essa coisa toda de vir para o Rio estudar. Agora estou passando também pelo colo dos professores do programa, né? Que eu já tenho 4 aqui, eu sou muito orgulho disso, né?
Enfim, o meu trabalho, que a gente fez no mestrado, teve acompanhamento da professora Helena Uzeda, né? E a patrimonialização e suas novas perspectivas, né? E a utilização do acervo do Museu de Arte Sacra de Paraty pela comunidade, né? Durante as festas e procissões. Então aqui está, Paraty é uma cidade muito interessante, né? Porque ela surge justamente aqui neste morro, o morro da Vila Velha, né? Ao lado do conjunto arquitetônico, né? Depois a cidade se muda para essa planície aqui. Consegui essa foto, esse mapa aqui na Biblioteca Nacional, que é um mapa do Manuel Leão, que trata justamente da implantação da cidade e os caminhos que ligavam Paraty com o Vale do Paraíba, né? Na questão toda da descoberta do minério, do ouro. E lá está ainda no meio da mata essas estradas aqui calçadas de pedra, que são muito interessantes, né? E agora no doutorado a gente está conseguindo também descobrir os vínculos todos que existem com o entorno de Paraty, né? Com a cidade, a antiga freguesia de Cunha, a vila de Guaratinguetá, Taubaté e Aparecida, porque é em torno de Paraty, né? Agora, essa pesquisa foi toda embasada, teve acompanhamento da professora Helena. A gente vasculhou todos os arquivos aqui do Rio de Janeiro, o arquivo da Cúria, o arquivo nacional. Trabalhamos muito sempre com fontes primárias, né? Então, aqui está também a questão toda da implantação. Paraty ainda guarda objetos muito emblemáticos, muito simbólicos, como os primeiros padroeiros, né? A gente tem aqui o São Roque, o primitivo padroeiro do Morro da Vila Velha, de 1630, e a padroeira já do século XVII, também de 1646. E a gente vê essas, porque lá olhando o acervo, quando a gente identifica essa imagem aqui, ela não está agregada a nenhum livro de Irmandade, porque ela era justamente da primitiva capelinha aqui no Morro da Vila Velha. E quando você pega a imagem que nós vamos descobrir, o resplendor dela já é do 18, mas 18, primeira metade. Então você tem uma imagem de 1600 e um resplendor do início do 700, né? Aqui a cronologia histórica das igrejas. Agora, já com a pesquisa no doutorado, com o acompanhamento da professora Tereza, a gente já vai conseguir revelar umas outras situações aqui que são muito importantes em termos de datação, porque a documentação que está sendo averiguada está nos permitindo encontrar uma datação mais correta, né? Desde a doação do terreno para construir uma igreja até a implantação da igreja e também do acervo sendo movimentado de um lado para o outro quando elas vão sendo edificadas. Um outro tópico que a gente também já era desejo, né, no tempo da dissertação com a professora Helena, a gente averiguar essa questão toda das cidades do lado e um conjunto de retábulos, né, de altares, de um possível grupo que vem dos Açores e passa por Florianópolis, que a gente vê que aqui, olha, isso é Paraty, isso é Florianópolis. E eles passam por Paraty, isso é Paraty, e depois vão para Cunha, e a nossa ideia era pegar Guaratinguetá e Taubaté, mas também a Aparecida do Norte já está revelando umas boas notícias aí em termos de informações que a gente está deixando para contar depois, que são os caguetes desse grupo que trabalhou aqui nessa região, né? E deixaram algumas informações que vai também possibilitar você ter uma leitura correta. Até porque já se defenderam teses de doutorado, mas as informações que se tem são muito baseadas no olhar e nas semelhanças, né? E Paraty também, além dessa questão toda da área tombada, do centro histórico, ela também tem uma diversidade muito grande do uso do espaço, né, nas comunidades da zona rural. A gente faz um mapeamento das comunidades todas de entorno e ela é muito rica nas suas técnicas de saberes, de fazeres, né, do artesanato local, né, da aguardente e povoado também de algumas capelas que também não foram ainda estudadas. Aí a questão toda desse território aqui, né, desse patrimônio integral. Já nos anos 60, o Conde Frederico, quando foi convidado, que era um arquiteto belga, para poder fazer o plano diretor da cidade, ele propõe uma questão que é chamada moldura vegetal. Isso é o que a professora Tereza chama de instância de proteção e uso controlado de todo o território, do substrato natural, as manifestações tangíveis e intangíveis, dos grupos culturais ali estabelecidos, considerados extensão e historicidade. O Museu Integral é uma das mais abrangentes propostas modernas da conciliação entre natureza e cultura.
essa proposta aqui, ele conseguiu, de certa forma, implantar, mas não foi assim como ele queria, né? E, de certa forma, hoje, se você for olhar por alguns lados, alguns tópicos de Paraty, segurou alguma coisa, sim. Ela também guarda as festas tradicionais, né? Entre elas está aqui o fogaréu, que é uma cerimônia muito interessante, da quinta-feira santa, a procissão do Rosário, de São Benedito, a de Santa Rita também, dentro do próprio espaço do museu, com a utilização dos objetos do museu. Aqui, isso em 45, já antes de 1930, Gilberto Freire, lá depois daquele período todo da Semana de Arte Moderna, eles vão realmente visitar Paraty, como foram visitar nas cidades históricas de Minas Gerais, que realmente veio a ocorrer o primeiro tombamento, que é 45, né? E em 47 o IPHAN vai e faz os primeiros estudos. Isso, gente, porque quando eles empreendiam o tombamento, eles no momento, eles não era tombar e já estava tombado e pronto. Dependia de um estudo, de um inventário, e essa, por exemplo, é a primeira plantinha que foi feita pelo Dr. Alcides da Rocha Miranda, do núcleo histórico de Paraty. Eu felizmente também conheci. Ele me disse que para fazer isso, na época, foi muito difícil nos anos 50, porque ele não tinha estrada, ele dependia do mar, e a pessoa que foi com ele passou muito mal, enjoou a viagem inteirinha, e no outro dia ele deu conta de fazer isso daqui tudo sozinho, está lá no processo de tombamento. E aqui a área de delimitação do bairro histórico de Paraty. Só que isso, para Carlos Drummond de Andrade, isso não foi suficiente para o professor Lúcio Costa. Eles ficavam muito preocupados com o entorno, com a moldura paisagística. Aí eles já achavam que isso estava correndo risco, que era o primitivo núcleo de povoamento de Paraty, que é onde está localizado o Museu Forte Defensor Perpétuo. Então, o primeiro núcleo começa aqui. Então, para eles era muito importante também proteger essa parte aqui. Embora o Código de Obras de Paraty, o primeiro Código de 1936, já tinha uma preocupação também muito grande com a questão toda da preservação do bairro histórico e do seu entorno, sem existir IPHAN, porque IPHAN é 1937. Né? Aqui a gente tem uma visão, né, do bairro histórico e o entorno dele, que era a grande preocupação do professor Carlos Drummond, na época, né, de proteger. Hoje, quando você anda nas ruas de Paraty, você vê o quê? Verde desse lado, verde do outro lado, verde na Serra dos Fundos. E eles tinham muito medo, que o doutor Edgar dizia aqui nessa citação dele, de Paraty ser transformada numa Angra dos Reis, que viu as suas encostas todas serem povoadas de construções irregulares. Né? E aí, quando chega nos anos 50, 60, começa a aparecer uma outra preocupação. A serra, aqui, a serra, onde está o Caminho do Ouro? Começa a haver uma grande devastação de madeira para poder fazer mobiliário, fazer carvão, né? Então, isso é como o professor Carlos Drummond dizia, Júlio, isso aconteceu também em São João del Rei, em 1939, que é a primeira cidade tombada de Minas Gerais, depois de criado o IPHAN, o sobrado lá do Antônio João Antônio Mourão, né, que hoje é o Museu Regional de São João. Foram várias investidas para poder você não tombar, para poder você derrubar, e foram deteriorando o sobrado, que aí o que restou hoje foi aquela, pode-se dizer, uma carcaça mais, mudou-se a fisionomia do projeto original. E então resolveram trabalhar para tombar o município todo de Paraty. E falando de objeto, né, na primeira metade também do século XX, há uma preocupação muito grande com o acervo, os objetos litúrgicos que estavam nessa igreja. E já existe um contato com o Dr. Emílio Cunha, que foi indicado pelo IPHAN para poder cuidar do patrimônio. Então, o Padre Hélio, olha o estado em que estavam as peças, né? No armário, junto da própria matriz, mas não tinha condicionamento nenhum adequado, estavam todas assim, esse aqui ele tirou, colocou no chamado, olha o estado das prateleiras. Eu precisava tomar uma atitude, e aí o Padre Hélio se junta com o Dr. Emílio, e então o IPHAN dá a primeira porta da Caixa Forte, que foi instalada dentro da própria matriz. Então, é o nosso primeiro embrião do Museu de Arte Sacra, Paraty. É a Igreja Matriz com a primeira Caixa Forte, construída lá mesmo. E o que começou a ocorrer também, né? Começou a haver um interesse por peças de obra de arte para venda, para os colecionadores, para antiquários, e essa sumiu da matriz,
lá essa lâmpada numa filmagem, após uma filmagem. Esta da Igreja do Rosário, essa aqui a gente já conseguiu localizar, né? Está por Paraty mesmo, a gente está tentando, acho que agora já que está essa confusão de Polícia Federal aí, eu acho que é uma boa hora da gente tentar pegar a peça de volta, mexer com esse homem. Esta sumiu, esta daqui eu descobri no Museu Regional de São João del Rei, porque eles estavam justamente naquela situação de montar o museu. O Orlandino foi lá, eu acho que a Irmandade estava mal das pernas, conseguiu comprar. Isso gerou um processo que foi da época do Nascimento, não sei se você lembra disso, Nascimento. E a gente não conseguiu voltar ainda, mas eu acho que agora vai ter que dar um basta nessa situação. Bom, aqui, aí depois, como lá na matriz não funcionou, montou na igreja de Santa Rita. E aí nasce o convênio, né, com o IFAM e a Mitra Diocesana, que montou essa caixa forte que está aqui, que é a que a gente tem até hoje, né? E já nesse momento é a doutora Edgar, com a museóloga Maria Emília Matos, mas não tinha ainda, gente, sistema de segurança nenhum. As peças, quer dizer, elas ficaram protegidas em vitrine, mas não tinha lá sistema de alarme, não tinha vigilância armada. O que aconteceu? Roubaram essas 3 peças aqui de ouro, quer dizer, as coroas justamente da padroeira e da Nossa Senhora da Conceição de Paraty-Mirim. E então foi a maior celeuma. A comunidade queria que realmente ficasse abrigada lá, mas também queria a proteção do acervo. E aí nasce, nesse convênio, o convênio foi muito inovador, porque ele já nasce com a ideia de você usar o objeto, você não impedir que a comunidade usasse, até porque já fazia parte daquele contexto lá de fora. Se você também não emprestasse, ia acontecer o quê? Você ia matar lá fora uma tradição de 200 a 300 anos, né? Então o convênio já nasce, eu achei muito bem, ele é inovador. A gente descobriu isso, né, professora Helena, por conta dos de Minas Gerais. Estivemos avaliando, o de São João del Rei foi depois, o de Ouro Preto mesmo tinha lá umas certas restrições. E aí o que ocorre? Ceder eventualmente por prazo determinado por necessidade de culto e cerimônias religiosas celebradas pela paróquia, as peças, objetos e imagens integradas ao acervo do Museu de Arte Sacra, ato que deverá ser efetivado mediante tempo de entrega precedido de aviso à direção do museu com antecedência de no mínimo 8 dias. Ontem eu já assinei do que vai usar agora na próxima semana, que é o início da festa do Divino. Hoje as peças saem muito embaladas, acondicionadas, as caixas são identificadas. Eu fiz assim de uma forma que pudesse, esta caixa serve para a coroa tal, essa caixa serve para o resplendor tal. Então não tem como ter erro nem balaio de gato. É tudo a caixa acolchoada, né, e papel de seda sempre. E aí aqui está a questão toda do uso do objeto, né? Os teóricos sempre falam que os objetos, quando vão para dentro do museu, para suas vitrines, eles perdem a função deles, são desfuncionalizados. Mas, na verdade, eles estão aqui, né, e também vão à rua, né? O professor Reginaldo, ele acha que existe uma questão, quando usa a questão do mundo do divino e o mundo dos homens, porque eles também são um patrimônio cultural, quando estão dentro da vitrine, um patrimônio cultural do Brasil, mas eles também estão ali num elo com a comunidade, naquele sentimento de pertencimento. Então está aqui também a questão, eu coloquei os textinhos do Devalé, de Marrez, né, quando ele fala da desconstitucionalização, né, do objeto, mas isso tudo aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem que permitir. Recomendamos sempre, né, o uso adequado, evitar danificar, porque aí você tem esses objetos do resto da vida, né, possivelmente, né? E aqui eu coloquei um videozinho, eu não sei o som aqui, para vocês verem a questão do uso das peças dentro das cerimônias. Lá é o momento da passagem dos objetos, a festa do Rosário e do Divino existe depois que elas são usadas. No último dia, quando o novo festeiro assume a festa, ele recebe isso em versos. Eles dizem lá, passa a faixa, passa a coroa, passa, né, a professora Helena viu lá também. Então é muito interessante, porque isso também, de certa forma, educa as pessoas. Olha lá, lá está a coroa do Rosário.
Hoje a folia, eles são tão assim, eu vejo, preocupados em manter isso, que tinha um instrumento que há muitos anos não se tocava, e era a rabeca. Então já tem um rapaz chamado Fernando, ele é novinho, tem seus 18 anos. Ele mesmo construiu as rabecas dele, e ele está tocando, a professora Diana conversou muito com ele quando esteve lá em Paraty. Então tá assim, novo, aquele som que a gente tinha perdido agora voltou de novo. Agora tem mais uns slides só para fechar aqui. Bom, como está hoje, né? Hoje a gente no museu, depois desse trabalho aqui com o programa, eu sinto assim que divulgou lá na cidade, as pessoas têm um respeito muito grande pelo museu. A gente conseguiu também fazer uma obra muito grande em 2008, 2009, graças aí à direção também do Nascimento, que nos possibilitou recursos para poder restaurar a igreja de Santa Rita, acabar com a questão toda do cupim, dos objetos também. Então isso melhorou muito. Agora nós estamos com uns projetos de música no museu que a gente conseguiu fazer com a Unirio, a professora Helena nos ajudou muito, né? E é o quê? Tocar as partituras originais que tem no acervo do museu, né? Não adianta você também ter documento que você não manuseia, que você não funciona com eles, né? E a missa paratiana foi a primeira delas. O professor Júlio agora já está ensaiando a novena do Espírito Santo, que é para o final do ano. E então a gente vai ver se vai, o projeto de música no museu, cada etapa será uma divulgação desse acervo que está lá guardado e vai sendo tocado, né? Foi muito bonito. Aqui eu também, assim, foi uma surpresa para mim, eu gostei até e fiquei assim, né? Um encontro de formação e preparação à comunidade, me cobrando para poder eu ir para a matriz, me convidando, falar da questão toda do museu, do convênio, para as gerações novas, a questão toda do uso do objeto. Então eles colocaram uns tópicos aqui que eu achei assim, muito ingênuo, mas muito interessante. Histórico do museu e como houve exceção das peças da igreja para o museu, cuidados, conservação das peças utilizadas durante a festa do Divino e o uso das peças. Então isso foi só para a festa do Divino. Foi muito legal porque lá estava a comunidade da zona rural, urbana, no domingo, que começou 8 da manhã, e com café, com almoço, com tudo. Isso acabou meio-dia e 45. Aqui também palestras e encontros, a gente sempre é solicitado, como essa aqui que foi no período da Semana Santa, sobre a imaginária de terracota, de paulistinha, de barro, a questão das escolas, também essa da Universidade de Alfenas, um dos passos da paixão, que também foi apoiado pelo IBRAM para poder fazer o conjunto, uma vez que eles dialogam com o museu, e os convites para ir até as escolas para poder fazer a parte do educativo. Algumas delas a gente consegue trabalhar com oficinas na própria escola meses antes e finalizamos no próprio espaço do museu, sempre com os materiais e depois oferecemos lanche. Enfim, aqui temos também o multimídia que nos ajuda muito lá, né? E a vitrine do mês também, que foi um lançamento que a gente viu que não adianta ter objeto no museu trancado dentro de reserva. Se a gente puder movimentar esse acervo, é trabalhoso? É. Mas todo mês a gente está lá, de reserva 2 vitrines do espaço do museu para poder você ir substituindo e falando do uso daqueles objetos litúrgicos, e aí você vai trabalhando as escolas, né, conforme ali o momento. Não adianta, quando se montou lá a expografia, eu até falei para a Marinês, Mantovani Desmond, não adianta você botar um monte de santo na prateleira e você não ter essa linha do tempo, essa trajetória, que você possa trabalhar com as pessoas, porque senão você acaba não dando o recado. Então era só isso, gente. Muito obrigado. Rita, por favor, venha para a mesa. Vamos segurar aqui, desliga isso aqui. Márcio, você desliga aí para discorrer. E está aberto para perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Atenção, hein? Eu vou fazer pergunta. Eu quero
quero cumprimentar o trabalho da Rita e participar da sua pergunta. Eu estou com a metade dos meus auxiliares auditivos, os novos chegam amanhã. Então, eu estou escutando tudo. Então o microfone, que eu acho que a gente vai Melhora? Ah, melhor, obrigada. Quero dar os parabéns, porque eu comungo da sua aflição, né? Quando a pessoa está num momento desse, vendo tudo se desmanchar, eu imagino a agonia. Força, né? Vamos ter esperança. Mas isso é muito interessante porque é um acervo que está dentro do nosso tema, que é o indizível, né? Que você não sabe, não tem nem como analisar, nem como estudar, porque não está ao alcance, né? Mas uma pergunta para você, depois para ele. O que eu queria te perguntar é se o fato de você ter feito um trabalho. O fato de você ter feito esse trabalho, de alguma maneira, você acha que ele vai auxiliar a ampliar o interesse e o valor? Porque a gente sabe que só o fato de você escolher trabalhar com aquele assunto, de uma certa maneira, chama a atenção. Você sentiu isso? Sim, isso era uma preocupação da minha superintendente na época, né, e da minha coordenadora, o fato de nós temos uma base de dados fantástica, né, e de não se ter informações para agregar, né, esse conhecimento. O meu objetivo de fazer, o primeiro trabalho foi esse, recolher informações, né. Na minha pesquisa no arquivo Carlos Lacerda, eu encontrei muitos documentos que, embora a coleção não fosse citada, mas havia ali uma ligação, né, intrínseca, né? Eu encontrei o Carlos Lacerda, ele era um colecionador, um pequeno colecionador. E ele, então, em fevereiro de 1965, ele doa uma dessas obras para a coleção. A grande obra dele foi A Chegada da Água na Cidade. E ele doa a obra do Calixto, que é uma obra do século XIX, é a única obra do século XIX na coleção, que é A Chegada da Luz no Rio de Janeiro. Então, houve uma intencionalidade na obra que ele escolheu, né? Então, lá no arquivo Carlos Lacerda está o ofício que ele encaminha essa obra para, ele diz que é para a exposição a ser feita no banco, na sede do banco. Esse é o texto da coleção. Então, os documentos que as pessoas encaminhavam para o BEG, oferecendo obras para serem compradas, né? Algumas, essa documentação do Guild, por exemplo, né? Coleções que foram oferecidas, mas que não foram compradas, né? Isso, o acervo não tinha essas informações. E as matérias do jornal, né? Tudo isso vai ser passado para a coleção. Foi com esse intuito, né? Eu trabalhava com a coleção na época. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu trabalhava com a coleção. Por outras razões, eu precisei me afastar, mas continuei a fazer pesquisa. E assim que o trabalho tiver naquela fase que a gente vai entregar, que eu vou entregar para a CAPES, né? Entregar o programa para ir para a CAPES, esse exemplar vai ser entregue também ao museu, né? Gostaria de entregar pessoalmente ao secretário, para ele saber, né? Mas não sei se... mas ao museu vai ser entregue. Ao museu e à superintendência de museus, ao pessoal que cuida da base de dados, né? Para inserir essas informações na base de dados. Talvez o que a gente possa fazer é tentar fazer um evento de um dia, Tereza, chamando o secretário para participar e fazer formalmente a entrega da dissertação. Seria interessante, porque as pessoas vão trabalhar lá e elas não têm noção, né, do que tem, né, do que elas estão se desfazendo. Legal. Eu quero só terminar, eu não vou perguntar nada. Eu só quero elogiar muito o trabalho do Júlio. O Júlio é uma máquina de pesquisar.
Eu tinha até medo, porque cada vez, ao invés de ele trazer alguma coisa escrita, ele trazia um documento novo. Eu falei, pelo amor de Deus, e continua, né? Desse jeito. Mas ele tem uma capacidade incrível, além de cuidar de dois equipamentos culturais, né, de Paraty, que é o Museu de Arte Sacra, e o Forte Defensor Perpétuo, ele se divide, ele ainda pesquisa em vários lugares, já está indo longe, você tem que segurar ele, que já está lá em Nossa Aparecida, São Paulo. Mas ele dá conta, né, de depois sentar e escrever com uma animação incrível. Ele tem uma animação que anima a gente, né? Eu acho isso um barato do jogo. Muito obrigado. Agora, assim, o que eu penso? Deixar isso tudo para a minha comunidade, né? Eu acho que se eu estou tendo a oportunidade de estar aqui estudando, a oportunidade de fazer esse trabalho, esse contato com vocês, né, e me envolver com a parte teórica também, é deixar essa herança para eles, do entendimento daquele território lá, daquele patrimônio, né? Eu acho que cabe, né, se pensar assim. No meu caso também não é uma pergunta, é uma observação para os dois pesquisadores, né? Que foram, eu tinha 2 anos, não vamos esquecer, os dois foram meus alunos na graduação, há muito tempo atrás, né? Então venho acompanhando a trajetória desses dois pesquisadores, a trajetória profissional, né? Como gestores do patrimônio, e a trajetória como pesquisadores também do patrimônio e da museologia. E queria enfatizar aqui, primeiro dar o parabéns novamente, né, à Rita e ao Júlio. Eu participei da banca das duas defesas de dissertação e colocar aqui a importância para a produção do conhecimento da pesquisa no documento primário, né? Essas 2 dissertações, e ressaltar aqui que não é apenas em nível de doutorado que isso precisa se fazer presente. Viu mestrandos aqui atrás de mim, alguns dos mestrandos, né? Como é importante que mesmo ainda em nível de mestrado, a pesquisa se estenda ao documento primário, porque é a partir da pesquisa no documento primário que efetivamente se pode trazer insumos que sejam independentes da produção já consignada, já consagrada, né? Claro que a exigência em nível de mestrado é que o aluno saiba dissertar sobre o tema que ele escolheu. Mas se ele puder aportar questões novas, né, que não foram ainda analisadas, que não foram mostradas em outros trabalhos de pesquisa, isso só contribui para o crescimento daquele pesquisador e aí, puxando a brasa para a nossa sardinha, para o crescimento do programa, né? É um programa que está gerando pesquisas de peso, pesquisas que efetivamente contribuem, que dão um aporte rico para a museologia e para os estudos do patrimônio no país. Então, dá parabéns aos dois, né? São 2 pesquisas de primeiríssima linha, que a gente adora ler e ouvir falar, né? No caso da Rita, é um tema difícil, realmente ela trabalhou com um personagem, que é um personagem controverso na vida administrativa e vida política brasileira, e foi muito interessante isso, lançar luz sobre um personagem que estava na sombra. Isso tem tudo realmente a ver com o tema do Dia Internacional dos Museus nesse ano. E o Júlio, que iniciou e está agora no doutorado, que o Júlio é doutorando do programa, né? Está no doutorado dando continuidade a uma pesquisa de campo que efetivamente, não vou dizer mais, não podemos falar agora, mas efetivamente vai desvelar uma série de questões que também são delicadas na pesquisa da arte e dos registros de arte no Brasil. Então, parabéns aos dois. O programa tem muito orgulho de vocês. Enfim, vou fazer uma pergunta para os dois. Começar pelo Júlio, que assim, como você apresenta ali o uso dos objetos, né? Isso é uma discussão muito presente dentro dos museus. A não funcionalidade dos objetos,
a questão da preservação, da segurança. Isso é uma questão para nós aqui no MASP, que nós estamos sistematicamente há anos discutindo o uso ou não dos nossos instrumentos científicos, em atividades educativas, não sei o que, Mas eu acho que são questões muito diferentes, né, de naturezas muito diferentes. Então, quando a gente discute aqui o uso dos nossos objetos em atividade educativa, é diferente dos usos dos objetos num museu em que a comunidade também é proprietária do objeto. Então ele não está ali numa atividade lúdica, né? Ele está ali numa outra manifestação. Exatamente. Mas aí você não acha, nós já tivemos até essa conversa, que de alguma forma a lógica do objeto não continua prevalecendo na ideia de que, assim, mesmo quando eles estão nas celebrações, eles não deixam de sair da lógica do museu e do uso do museu, percebendo Paraty num processo de musealização de um território. Quer dizer, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, compreendendo o Museu de Arte Sacra como núcleo, quando ele vai para as ruas, eu percebo que ele não saiu do museu propriamente dito. Porque o espaço externo é musealizado também, né? Musealizado, e ali é diferente de vocês aqui, porque ali eles já estão naquele contexto ali de uso das cerimônias. A gente não tem nem como nem pensar em impedir isso daí, porque já faz parte. Então, se você mata lá atrás uma tradição, lá na frente uma tradição de 150 a 200 anos. Né? E aí você não preserva, né? Você não preserva. Você destrói. E também, na medida em que você deixa usar, você também educa, porque são crianças, não são crianças, são jovens que vão lá. O Eric que nos mandou essa carta para esse encontro lá, ele tem seus 20 e poucos anos, vai ser o terceiro do Divino agora. Então você está formando também essa... Olha a preocupação dele. E eles, com o meu olho, estavam com luva, segurando a coroa. O imperador sai com luva, a rainha... Não, mas não estavam oxidando a coroa. Não, isso é muito bom, porque inclusive casou, né, a questão do tratamento do acervo e também dos trajes deles lá. Mas é uma coisa assim que eu vejo que eles também têm um respeito pelo museu. Eu acho que se não tivesse, eles também não estariam fazendo esses convites para poder você ir lá e falar, né? Não... E eu acho que tem um dado, foi engraçado que eu falei de você essa semana. Tem um dado concreto que é assim, a mediação feita por alguém de Paraty. É uma mediação que não deixa de ser oficializada a partir da tua formação como arquiteto, como museólogo, durante muitos anos como a presença do IFAM na cidade e depois como a presença do IBRAM, mas você é comunidade, né? Sou, mas eu acho que, por exemplo, Maria Emília também fez um trabalho muito bom lá na comunidade, e não era de Paraty. Eu estou tentando preparar o Igor, que é o nosso concursado lá do período do Nascimento, que é um turismólogo. É complicadinho, né? Mas eu estou tentando. Ele está, inclusive, fazendo a parte do educativo. Botei ele debaixo do braço, olha, vamos juntos. Da mesma forma como eu pego meu administrador, vamos juntos. Então eu estou tentando dar o braço às pessoas. Agora, tem uns que não querem dar o braço, né? Que é complicado também. Aí tem uns que tem alguma coisinha imbuído de tudo isso. Tem outros que não tem nada imbuído. Aí é difícil. O Nascimento mesmo viu a questão toda que foi a avalanche depois do concurso, né? Que era uma ideia que todos os diretores de museus cobravam concursados e ter o concurso. Aí o Nascimento fez o concurso, de repente veio gente que, quer dizer, não é marcado a dedo, assim, escolhido a dedo. E Rita, assim, bom, primeiro dizer o prazer que foi trabalhar contigo, né? E você trabalhou exaustivamente para essa dissertação. Você queria fazer uma tese, queria pular um mestrado e levantou uma quantidade de fontes impressionante. E eu queria te perguntar assim, você não acha que de alguma forma o tema, né, que você tem como ponto de partida uma coleção, que é essa coleção BEG e depois coleção Banerjee, mas uma coleção que na sua Constituição vem dar corpo a um discurso da alma carioca, do orgulho de ser carioca, e a reboque um conceito que a gente trabalhou que foi bacana, que era o de capitalidade. Assim, estamos deixando de ser capital, temos que ser alguma outra coisa, né? Não vamos ser mais capital política, então
se inicia esse conceito de capitalidade, de construir uma capital cultural. Você acha que Lacerda foi bem sucedido nessa construção da capitalidade do Rio de Janeiro, na ideia de ser carioca? E quando eu digo assim, te faço essa pergunta, você, da atualidade desse tema, por exemplo, a nossa relação Rio-Brasília até hoje não é bem resolvida, né? Está sendo extinta a representação do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro. Golpe total. As representações das autarquias que têm presidência em Brasília estão também sendo extintas no Rio de Janeiro. Não se pode extinguir a Biblioteca Nacional, a Casa de Rui Barbosa, a Funarte, que as presidências estão no Rio. Mas eu estou dando esses apontamentos no sentido que, assim, essa não é uma questão que Lacerda batalhou lá atrás e começou esse exercício, que a gente ainda percebe nos dias atuais, essa relação, e eu estou falando só no campo da cultura, não estou falando em outras dimensões, estou falando de instituições do nosso campo cultural, né? dessa relação ainda da Bela Cap e do Novo Rio, né? Como é que você percebe isso? E assim, como uma outra coisa, quando você fala da herança portuguesa, Lacerda se coloca dentro de uma linhagem missionária, né? É Dom João VI, com a missão francesa, é Dom Pedro II e é Lacerda, né? E aí a coleção dentro desse projeto, né? Bom, eu acho que ele tentou isso durante muito tempo, durante todo o governo dele. Todo o projeto que ele fez para o quarto centenário, que foi o grande momento celebrativo dele, né? Ele esperava ali colher frutos para se candidatar a presidente. Era o grande projeto dele, ser presidente do Brasil. E o que ele faria, o que ele estava fazendo na Guanabara era um projeto piloto, vamos dizer, para ele fazer no restante do país. Ele tentou trabalhar em todas as frentes, na economia, enfim, na cultura, na educação. Ele conseguiu, ele tinha uma equipe técnica muito boa, né? Então, na educação, por exemplo, ele conseguiu deixar uma obra, né? Ele foi até hoje o único governador que mais construiu escolas. Ele construiu em 5 anos cerca de 200 escolas de ensino médio, de ensino primário, né, que era o termo na época. Ele multiplicou os ginásios de 19 para 100 e tantos ginásios, né? Porque ele dizia que era no ginásio que se formava o jovem, e o jovem tinha que procurar se decidir a carreira técnica que ele queria seguir ou ir para a universidade. Ele criou a Universidade do Estado da Guanabara, com essa finalidade muito clara de formar técnicos e pessoal científico também, né, para a administração do Brasil. Ele dizia que esses técnicos iam sair daqui para o Brasil. Ainda bem que ele não viu o que aconteceu com a UERJ. Aí ele teria tido um ataque cardíaco. Se ele tivesse sobrevivido, ele teria tido um ataque cardíaco. Ele criou a Escola Superior de Desenho Industrial. No discurso de criação dele da Escola de Desenho Industrial, ele dizia que dali sairiam os futuros líderes, os futuros técnicos para todo o Brasil. Ele tinha essa dimensão de que da Guanabara isso se multiplicaria para o Brasil. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande na forma de lidar com essas coisas, né? Então, eu também não estudei profundamente isso, mas ele tinha um vice-governador que poderia continuar bem a obra dele, né? Mas esse vice-governador não pôde ser candidato por uma questão
que aí um domínio, um conservadorismo muito grande, né? Ele era desquitado, ele era divorciado, desquitado, né? E a Sandra Cavalcante fez um caminho por trás, junto ao cardeal da cidade, ao arcebispo da cidade na época, de que ele não poderia ser candidato. Uma confusão aí nesse sentido. Então, o Roberto, gente, esqueci o nome dele agora, o que foi vice-governador e que assumia o governo nos muitos e inúmeros momentos que o Carlos Lacerda se afastou para viagens, para uma série de coisas. Roberto... Da Silveira. Hã? Da Silveira, não? Não, não foi Roberto da Silveira, não. Me perdoe, eu esqueci o nome dele. É um nome Magalhães... Roberto de Almeida Magalhães. Roberto de Almeida Magalhães. Morreu recentemente, há uns 5, 6 anos atrás. Ele seria o candidato natural dele para dar seguimento a essa ideia dele, né? Mas ele não conseguiu. Esse projeto dele acabou ficando só com ele, né? Quando ele deixa o governo, esse projeto acaba morrendo, né? O governador que veio deixou de dar continuidade a uma série de projetos da Guanabara, né? Mudou completamente a linha de atuação, e a ideia da Guanabara, que não era uma ideia forte, né? 15 dias antes da capital ser inaugurada, não se sabia ainda o que seria do Rio de Janeiro. Se seria um território, se seria um estado. Acabou sendo, 15 dias antes, votada uma lei para a criação do estado da Guanabara. Então, esse projeto do estado da Guanabara mesmo, ele nunca conseguiu se consolidar, né? Quando termina o governo dele, isso vai cada vez mais se distanciando com os governadores que vieram. Após a ditadura, isso muda completamente, né? Ele que no início não apoiou a ditadura, ele não acreditava no projeto. Quem o convenceu a apoiar a ditadura foi o Júlio de Mesquita, do estado de São Paulo, que o chamou na sua casa numa determinada noite, prestes a estourar a Revolução, e pediu que ele apoiasse a Revolução. Ele tinha um conceito muito grande do Dr. Júlio, e ele então passa de peito aberto a apoiar a Revolução. Quando ele vê que a Revolução não daria a ele o que ele queria, que seria ser candidato a presidente na eleição seguinte, ele diz para o Dr. Júlio: se eles assumirem, não vai haver eleição. E o Dr. Júlio consegue convencê-lo dele a apoiar a Revolução. E ele, no início, ele apoia mesmo, porque ele tinha esse interesse de dar continuidade ao projeto dele. Mas ele viu que não ia seguir, e ele então passa a ser contrário à Revolução, né? Ao golpe. Contrário. Ao golpe. Ao golpe, ao golpe. Ele passa a ser contrário, ele passa a ser opositor àquilo, né? E depois, então, ele, num outro momento, alguns anos depois, ele consegue juntar em torno do interesse do Brasil, aí já é o interesse do Brasil, ele consegue juntar o Juscelino. Ele faz uma articulação muito importante. Eu consegui uma carta do Juscelino em que ele concorda com tudo, com o encaminhamento que ele estava dando, mas morreu ali quando ele deixou de apoiar o governo, e quando ele foi cassado. Quando ele foi cassado, ele então perdeu mesmo a esperança de um dia voltar, né, e dar continuidade a esse projeto, né? Era isso que você queria saber? Respondia? Então, essa questão de não apoiar. Todo mundo acha que ele foi golpista, né, na época da ditadura. Não, ele tem um livro dele, que é 30 dias antes dele morrer, ele terminou de dar um depoimento para uma série de jornalistas em que ele conta essas histórias, né?
Aí a gente tem que fazer todas as leituras, eu tive muito cuidado para não... Quando eu falo isso, eu não estou tendo assim, nenhum cuidado, nem para um lado nem para o outro, porque é um personagem que precisa ainda ser muito estudado, né? Mas ele não conseguiu deixar essa herança, né? De um Estado forte, de um Estado que realmente seja a capital cultural e que agora, como você falou, isso está indo mesmo por água abaixo com essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Um total desinteresse. Inclusive, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, eles não saem daqui por uma questão puramente de conservação do acervo. O IPHAN teve que tombar o arquivo central no INEPAC para ele não ir para Brasília. Então, é uma questão puramente de conservação, porque isso indo para Brasília some. O acervo não tem condições de sobreviver em Brasília com o clima que nós temos lá. Foi por isso que o Arquivo Nacional não foi transferido para Brasília, mas o Arquivo Nacional tem uma gerência em Brasília. Tá? Inclusive, a presidência, a direção do Arquivo Nacional agora, eu acho que é bastante... quer dizer, não é bastante, mas vamos dizer assim, não é tão representativa quanto era até há uns anos atrás. Mas assim, a direção do Arquivo Nacional... Alô? A direção do Arquivo Nacional chega a estar engraçada a situação, porque nós temos algumas ações em conjunto e nesses últimos 6 meses, assim, o diretor já caiu e voltou 3 vezes. Ele é exonerado, volta, é exonerado, volta, foi exonerado de novo. E os acordos que a gente assina vão e voltam o tempo todo. É uma loucura que a gente está vivendo hoje. Com relação, eu gostaria assim, de comentar... Posso só fazer uma observação que tem mais a ver com o que o Márcio colocou, como pergunta, o que ele está dizendo agora, do que com propriamente o Carlos Lacerda. Mas é uma coisa que me incomoda profundamente. Não foi ainda estudada, pelo menos no campo da museologia, do patrimônio, pode ser que o campo da história esteja estudando, nesse momento já tenho estudado, que é justamente a relevância do cultural do Rio de Janeiro, né? A permanência do Rio de Janeiro como nodo cultural brasileiro. E aí a pergunta do Márcio é absolutamente provocativa nesse sentido, porque a partir dessa construção que é feita na década de 60, um pouco antes da mudança política, que depois vai durar 20 e tantos anos no país, quando se reabre o país para, enfim, né, para uma reflexão maior sobre tudo, inclusive sobre a questão cultural, se percebe efetivamente o que eu considero, e aí eu estou colocando, né, não pesquisei, não fui ao documento primário, mas percebo, né, isso como uma operação lenta, através das décadas, de desmonte da imagem do Rio de Janeiro como nodo cultural. E talvez isso possa ser sua pesquisa de doutoramento, Rita, porque é da maior importância nós, do campo da museologia e do patrimônio, termos o cuidado de nos debruçar sobre essa questão, porque não é por acaso que se vai erodindo pelas beiradas, entendeu? É menos uma coisa aqui, menos uma coisa ali, grandes eventos culturais se deslocam para uma outra cidade, né? As coisas vão se deslocando e o que a gente vê de uns 10 anos para cá, poderia dizer, é isso chegando de uma maneira que me parece muito nítida ao campo da museologia e dos museus, né? Nós temos alguns museus nacionais que, graças a Deus, estão bem, né? Estão aqui no Rio de Janeiro. Mas, se você olha do exterior para o Brasil, o protagonismo dos museus brasileiros não está mais no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa, é um olhar lá do ICO em direção ao Brasil. Eu tenho muita preocupação com isso. E isso tem a ver também com a existência no Rio de Janeiro do primeiro programa de pós-graduação, vamos falar, né, também, do primeiro doutorado e único ainda, está no Rio de Janeiro. Quer dizer, me parece que esse programa, por
por ser o primeiro, enfim, por ter o primeiro doutorado também do Brasil, teria quase que uma missão de investigar isso, né? De se debruçar sobre essa questão. O que vem acontecendo dos anos 60, agora nos últimos 50 anos, no panorama cultural brasileiro, que a gente percebe uma nítida erosão desse papel protagônico do Rio de Janeiro. A quem interessou, a quem interessa. Isso é ocasional? Não me parece ser ocasional. Parece que há uma articulação. Até antes, talvez até antes. Na semana de 22, quando mas são questões. começa a ficar com muito dinheiro, ele acaba com a Escola Nacional de Dança. São questões para a gente refletir, não é? Das artes, da importância que ela sempre teve dentro do panorama cultural, inclusive de formar artistas. E assim, há uma questão hoje, né? A gente está vendo uma série de coisas acontecendo hoje, porque elas são muito prementes, elas são muito doídas, né? Mas não sei se o fundo é só econômico, se o desmonte da UERJ é só uma questão econômica. Essa questão, especificamente da questão da capitalidade do Rio de Janeiro, ela é uma questão antiga, né, que começa lá há 200, 300 anos atrás. É uma questão bastante interessante de ser estudada, de como é que o Rio de Janeiro foi se destacando, né, naquele ambiente colonial, né, um dos estudos que eu li, que é do professor André Azevedo, que fez parte também da mesa de qualificação e de defesa, ele trabalha bastante essa questão da história do desenvolvimento do capitalismo, do conceito de capitalidade do Rio de Janeiro. E ele traça ele define assim, alguns momentos e eu acho que isso que você falou é um estudo que vale a pena continuar, porque ele está intrinsecamente ligado a essa questão da capitalidade, a dinâmica que a imagem da cidade representa para o país, né? A gente sabe hoje que a imagem do país é a imagem do Rio de Janeiro. O que chega lá fora, nós estávamos discutindo isso há pouco tempo, né? O que chega lá fora é a imagem do Rio de Janeiro, não é a imagem de São Paulo, de Minas, não, é a imagem do Rio de Janeiro. O que acontece no Rio define no exterior a imagem que se tem do país. O Rio, por ser uma cidade muito próxima, uma das questões que ele diz que o Rio acabou trazendo para ele, né, essa liderança, foi a proximidade com o mar. Bom, Salvador também estava próximo ao mar, né? Mas ele elenca uma série de questões que fizeram com que essa capitalidade venha se desenvolvendo ao longo dos anos e ela então é oficializada. Só um dado que você levantou uma coisa, mas por exemplo, e aí tem a ver com o Jurim, alguns historiadores apontam a mudança da capital, né, para o Rio, mesmo na colônia, a centralidade do Rio, muito pelo caminho que vem pelo porto de Paraty. Sim. Você tem que ter próximo a Paraty, que é o principal porto exportador das principais riquezas que a colônia tem, que estão nas Minas Gerais, elas vêm para o Paraty, então eles têm que o poder central tem que se aproximar. Então o Rio passa a ser ter uma localização estratégica muito por conta do porto de Paraty. Até a abertura do caminho novo, né? Porque aí logo depois eles já abrem um caminho mais próximo aqui, então já não passa mais por lá. Eu acho que tem relação também com a própria constituição de algumas instituições assim, basilares da cultura, Museu Real, a biblioteca, assim, uma série de instituições que se colocam, né, a partir da vida da família imperial. Isso é uma semente que acho que cresce dentro do Rio de Janeiro e é difícil de você apagar isso. Mais ou menos. Nós tivemos uma experiência em Brasília, nós pedimos uma moção pela não extinção da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Falando da questão,
Nós quase fomos chacinados. Foi, quase fomos. Brasília. Não, Brasília, o quê? E nós aqui de Brasília, né? Foi na hora. Na hora. Não, a reação. Mas tem que levar em consideração, Márcio e Rita, que a mudança da capital, o Juscelino, ele levou o projeto político, mas ele não conseguiu implantar o projeto cultural. Sim. Tinha um projeto cultural de ocupação da esplanada com o museu, com a Biblioteca Nacional, tinha um projeto de levar, de esvaziamento mais radical, que ele não conseguiu implantar. Então, o fato de não conseguir implantar, isso que é importante analisar, quer dizer, como que a mudança toda da política não conseguiu desterritorializar do Rio a parte cultural. Porque esse é a grande questão. Como é que naquele momento de mudança, tudo que tinha inclusive um espaço na esplanada da Biblioteca Nacional, não conseguiu se implantar. Não, depois até essas instituições que foram criadas, o museu... Sim, mas esvaziar... Eles viraram museu, coisas regionais. Sim, nada emblemático. Vamos dizer, quase uma Guanabara levada... É quase uma Guanabara no sentido, olha, aqui é o Distrito Federal, como era a Guanabara, entendeu? Virou quase uma Guanabara igual. Entende? Então, assim, essa questão... com aquela força toda, com o Juscelino reunindo artistas ali no catete e tudo, ele não conseguiu implantar um projeto cultural em Brasília na mesma dimensão do que ele levou o político que ele tinha que levar. Né? E o Carlos Lacerda, ele trabalha intensamente essa coisa de reforçar, né, o papel cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então ele cria museus. Só para vocês terem uma ideia, na verdade ele cria os museus, mas o entendimento de museus dele era muito assim, de público dele, conhecimento com o público. Por exemplo, as ações aconteceram porque elas foram sendo apresentadas e ele não perdeu a oportunidade de executar. Então, havia o MIS, o Museu da Imagem do Som, que veio a se transformar num novo conceito, né, de museus que se espalhou por todo o país. Começou por um acaso. Um italiano que veio morar no Rio, tinha uma coleção e queria doar para o Estado. Um amigo colocou uma matéria no jornal e ele então mandou chamar essa pessoa. E daí começaram as conversas. Mas ele já tinha uma noção de fazer um centro de documentação, alguma coisa que registrasse essa coisa da Guanabara, esse caráter cultural da Guanabara. Então ele faz o Museu da Imagem do Som. Até cerca de 6 meses antes do Museu da Imagem do Som ser inaugurado, nas reuniões de secretariado, ele era tratado como 2 museus. O Museu da Voz e o Museu da Imagem. Também não encontrei na documentação em que momento que eles decidiram criar isso. Mas foi uma coisa que... E ali, no momento da inauguração do museu, ele novamente reforça todo o caráter cultural da cidade, da alegria. Ele investe profundamente no caráter da alegria do carioca, que era esta a imagem que o brasileiro deveria ter. Essa imagem foi tão forte que foi a imagem que o Eduardo Paes trabalhou nos 450 anos da cidade, que foi a carioquice. Foi a alegria. Né? O museu do Primeiro Reinado, ele não conseguiu implantar, a ideia foi dele, mas ele queria criar um museu dos 3 reinados. Do Primeiro Reinado, do Segundo Reinado e do Terceiro Reinado. Era a ideia que ele tinha, mas isso acabou não sendo executado. Ele, logo, um amigo mandou dizer a ele que era o dono do solar Dom João VI, que ia vender. Ele mandou desapropriar, porque ele tinha interesse de fazer ali um museu, criar ali um museu. Todos os museus que o Estado do Rio tem hoje são projeto dele. Fizeram parte do projeto cultural dele. Né? E essa coisa com a herança portuguesa era imensa, era muito forte nele. Quando ele vai a Lisboa com o Braguinha. O motivo dessa viagem não é explícito,
Mas em Lisboa ele vai ao antiquário e ele compra cerca de 1000 gravuras, que na verdade não são gravuras, são reproduções, né? Onde a representatividade do Império é constituída de 100% desse acervo. E ele traz nesse acervo cerca de 13 telas de Dom João VI. Né? Ele consegue, no quarto centenário da cidade, criar uma vinculação do governo de Portugal com o governo do estado da Guanabara, né, para que essa herança portuguesa fosse altamente investida, né, que fosse trabalhada, e ele consegue isso. Ele consegue de tal forma uma coisa que Portugal doou uma estátua de Dom João VI, que é aquela estátua que está na Praça 15, voltada para o mar. Aquilo foram vários canhões portugueses que foram desmanchados, que foram fundidos, para criar aquela escultura, que foi o presente de aniversário de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. Em Portugal foi construída uma réplica, foi criada, né, uma réplica, moldada, né, fundida, uma réplica desta imagem que está na cidade do Porto, não está em Lisboa, mas é o ponto em que eles se encontram frente a frente. As estátuas estão frente a frente, colocadas para o Porto. Dom João VI está chegando ao Rio, mas ele não está olhando para a cidade, ele está olhando para o Porto, para o oceano. E no Porto, a imagem, a estátua, né, que está lá, está voltada também para o Porto. E pelo Oceano Atlântico, elas estão na mesma linha. Né? Então, isso é altamente simbólico. Né? Enfim, são questões, há muitas questões ainda, até do interesse cultural dele, que vale realmente a pena ser investigado, mas isso aí é trabalho para... Não deu, acho que não. Mas é uma pesquisa muito grande mesmo. Muito bem. Vamos sair para o almoço, então, e retomamos a 1h30. Almoço de flash.